Vamos lá então, irmãos. Nós estamos no capítulo 20 aqui de Apocalipse e nós chamamos a sua atenção para a gente relembrar aí, pelo menos, os 6 primeiros versos, tá? Nós estamos estudando sobre o milênio, né? O termo que aparece aqui, os 1000 anos, e aí as possibilidades que temos, e aí nós começamos a estudar semana passada, e hoje vamos avançar um pouquinho aqui. Então vamos relembrar aqui o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: Então, eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dadas a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ok? Então vamos lá, nós estamos indo bem devagarinho aqui, né? Esse talvez o capítulo 20 seja o capítulo mais interessante na perspectiva do estudo escatológico, porque dependendo da sua visão, se for cronológica, literal, nós vamos ter uma compreensão do capítulo 20. Se usarmos a visão do paralelismo progressivo simbólico, então nós teremos, obviamente, uma conclusão totalmente diferente. Nós, desde o início do estudo de Apocalipse, já mostramos e já tentamos provar o porquê que nós estamos seguindo essa linha apresentada pelo Dr. William Hendrickson, que é o paralelismo progressivo simbólico. Diferente da maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, que tendem a assumir uma postura cronológica literal. Então, só para você ter um sentido aqui, só para você ter uma ideia do que significa. Quando eu olho no capítulo 19, e você vê lá o júbilo no céu, falando das bodas do Cordeiro, então, para aquele que segue a linha cronológica, os crentes vão ser arrebatados primeiro para o céu e depois, então, de 7 anos no céu, isso aí é uma conclusão que eles chegam, todo mundo volta para a terra para Jesus começar a reinar 1000 anos, né? E nós reinaremos, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele os 1000 anos literais aqui nessa terra. Jesus, então, restabeleceria o reinado de Davi, o trono de Davi, e a capital, portanto, seria Jerusalém, e todos os crentes estariam ali habitando com Cristo, né, tendo a sede ali durante 1000 anos. E se você ainda segue a questão cronológica, então, esse 1000 anos é posterior às bodas do Cordeiro, que é o arrebatamento da igreja. E então, quando começa os 1000 anos, Satanás será preso, e preso por uma grande corrente, né? num grande abismo. Isso é literal, né? Então, veja, até como a gente segue outra linha, né? É até interessante você pensar numa questão de prender um ser espiritual com correntes, né? Só isso já deveria conduzir você a questionar, mas que situação é essa, né? Se for literal, como que eu vou ver uma corrente dessa prendendo um ser que é espiritual?
mas é o que a gente tem aí na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, e essas visões, ou principalmente essa ideia literal, foi muito ensinada, principalmente através de livros, né, romances escatológicos e filmes, né, os Deixados para Trás da Vida, o Apocalipse da Vida, a novelinha aí da Record aí, que na verdade está fazendo um desfavor, né? Na verdade acaba conduzindo as pessoas para uma visão totalmente errada do Apocalipse e pensam que então está tudo bem, não apareceu ainda o anticristo, não tem o chip da mão, então está tudo bem. E mesmo, né, que tudo acontecer, se acontecer de Jesus a igreja ser arrebatada, eu espero 7 anos, né? Jesus volta e aí então a gente vê o que faz. Cuidado, porque não é assim que a Bíblia nos apresenta. A ideia então que nós seguimos é uma questão simbólica, é lógico que tem muita coisa, obviamente literal. A volta de Jesus vai acontecer? Sim. O julgamento final? Sim. Mas a forma que Apocalipse foi escrita é dentro de uma literatura apocalíptica judaica, que é escrita em ciclos ou em sessões paralelas, repetitivas, sempre progredindo na história que trata do mesmo período, dando ênfase. No caso aqui do capítulo 20, é como se alguém perguntasse para João, mas olha, a Babilônia já caiu, o anticristo já caiu, o falso profeta já caiu, e Satanás, o que vai acontecer com ele? Então aí acaba o capítulo 20 contando o que vai acontecer com Satanás. Então nós já vimos tudo isso, e aí nós, deixa eu avançar aqui os slides, nós paramos lá quando tratando aqui do milênio, vimos que a ideia da prisão de Satanás refere-se a um objetivo específico, que é não mais enganar as nações. E aí nós vimos, deixa eu até abrir isso aqui para você. Vamos lá. Que no modo de interpretação você tem então o modo literal e o modo simbólico. Dependendo de qual o modo de interpretação, nós chegamos em 4 escolas diferentes. 2 que defendem o modo de interpretação literal e 2 que defendem o modo simbólico. No caso do pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, o milênio ainda não chegou e só depois do arrebatamento. Essa palavra aqui é a chave, ó, arrebatamento. Porque pré é o que vem antes do milênio. Então, o arrebatamento antes do milênio. Isso significa o termo pré-milenismo, que o arrebatamento vem antes do milênio. Da mesma coisa. No caso aqui do modo de interpretação simbólico, você tem pós-milênio. Então, o arrebatamento é depois do milênio. E o amilenismo, o milênio realizado, o arrebatamento, então, também é após o milênio, porque o milênio está sendo realizado desde a ascensão de Jesus Cristo. Tudo bem? Acho que ficou um som a mais aqui que eu não queria, né? Deixa eu aproveitar e já tirar ele aqui da próxima vez. Vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Agora você não tem musiquinha. Tá certo aí, pessoal? Então tá bom. Então, ótimo. Já tirei, Valdívia. Tá bom? Era para te acordar aí, para não... Tá certo? Então vamos lá. Então, irmãos, aí nós começamos a semana passada a falar do pré-milenismo histórico, que é a ideia que prevê que a volta de Jesus antecede a inauguração do reino milenar de Jesus. Veja que a data dele é do século II. É uma data razoável aí, né? Mas por quê? Porque naquele período ainda existia a ideia do Messias como um rei terreno, um reino terreno. Então ainda havia essa influência do judeu que esperava um Messias guerreiro, um Messias que vai ser rei, um Messias que vai vencer os impérios e estabelecer um reino sem fim.
Então havia essa influência judaica, né, de esperar um reino terreno. Mas o próprio Senhor Jesus disse a Pilatos, no seu interrogatório, que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino era espiritual. Mas mesmo assim havia essa crença, né, até trazida aí pela visão literal dos judeus, mas que acabou sendo enfraquecida com o passar do tempo, tá certo? Então Jesus viria, reuniria em Jerusalém, os judeus se converteriam a Jesus, né, na sua segunda vinda, e junto com os crentes reinaria então com Jesus Cristo em Jerusalém, ressuscitando assim o trono de Davi. Aí estudamos esses textos, vimos que o próprio Novo Testamento interpreta textos do Antigo Testamento de modo simbólico, né? Em especial Atos, deixa isso claro, a interpretação de Pedro, a interpretação de Tiago, a interpretação de Paulo, que muitas das profecias relacionadas ao reinado do Messias e tantas questões relacionadas à salvação foram interpretadas de modo simbólico. E aí nós apresentamos aí, deixa eu abrir aqui o slide para você relembrar, a visão aí, pelo menos do pré-milenismo histórico ou clássico. Então você tem o ministério terreno de Jesus, com a vinda de Jesus, nascimento, ministério, paixão, morte, ressurreição, ascensão, começa a chamada Era da Igreja. No final da Era da Igreja, você tem a volta de Cristo, né? Aí acontece a ressurreição somente dos crentes, porque eles vão pegar aqui o verso 5 do capítulo 20, que fala de uma primeira ressurreição e depois a segunda ressurreição. Então eles entendem isso de modo literal. Se tem uma primeira ressurreição, essa primeira ressurreição é só dos crentes. Aí, depois disso, com a ressurreição dos crentes, acontece o arrebatamento. E aí inaugura a tribulação, porque os crentes não vão estar aqui, né? A tribulação vem logo na sequência aí do arrebatamento. Aí você tem a segunda volta de Cristo, que na verdade é a terceira, né? Jesus volta, ressurreição, arrebatamento, depois Jesus volta de novo, é uma coisa, né? Para inaugurar o milênio. Aí são 1000 anos literais, ok? E aí então, depois passou os 1000 anos literais, você tem a ressurreição dos não crentes, o juízo final e a inauguração do estado final, novo céu, nova terra, ou seja, a eternidade. Tudo bem? Então, nós paramos aqui, eu mencionei também, eu apresentei um pouquinho, mas bastante rápido na semana passada. Então, vamos seguir aqui o nosso slide. Isso é pré-milenismo histórico ou clássico, tá? Tem muita gente que ainda crê nisso, principalmente dentro da igreja presbiteriana conservadora, você vai encontrar alguns presbiterianos também, mas a grande dificuldade é que você tem 3 voltas de Jesus, pelo menos, e uma distinção entre a ressurreição de crentes e a ressurreição de ímpios, pelo menos com 1000 anos separando esse negócio, tá? Então essas são algumas dificuldades. Vamos lá, vamos para o pré-milenismo dispensacionalista. Esse aqui talvez seja o que mais conhecido, seja aquele que você mais viu e ouviu por onde você passou estudando aí sobre o milênio. A interpretação, veja, ó, século XIX. Essa interpretação acontece por conta do pentecostalismo, onde eles trazem de volta, eles ressuscitam o período revelacional, né? Irmãos, essa questão do pentecostalismo e neopentecostalismo, nós somos igreja reformada. Então, a questão de pentecostalismo e neopentecostalismo, para a questão teológica para a gente, é algo terrível, né? Por quê?
por conta do pentecostalismo, eles ressuscitaram primeiro os dons carismáticos, que eram dons que nós já estudamos, que são sinais para um período de transição para confirmar a palavra que estava sendo pregada. Quando do judaísmo, isso aconteceu com Moisés e Josué, transição, houve sinais. Depois Elias e Eliseu, que o povo havia se desviado para voltar e provar que havia profeta em Israel. E depois, o último momento de transição com mudança da palavra de revelação, você tem Jesus e os apóstolos. Terminou os apóstolos, acabou. Só que o pentecostalismo, ele traz de volta os dons carismáticos. Então, dom de língua, profecia, dom de cura, parará. Se traz a revelação de volta, e aí eles chegam num problema, falam, ó, se traz a revelação de volta, você tem que... A revelação é característica, é credencial do apostolado. Então aí eles ressuscitam o apostolado. Por isso que você tem apóstolo. Em várias dessas igrejas neopentecostal aí, tem apóstolo, tem bispo, tem semideus, arcanjo, grande pai apóstolo. E aí o céu é o limite para um erro que vai puxando o outro. Então, no século XIX, com a questão, até vou falar aqui uma palavra, talvez você vai até me crucificar aí, né? Como característica da besta da terra, meu amigo, todas as heresias têm como objetivo te desviar das escrituras. Tá? Isso acontece dentro da igreja presbiteriana? Tem muito pastor que acaba trazendo heresia? Tem. Dentro da igreja presbiteriana? Tem. Tem pastor dentro da igreja presbiteriana que queimava pecado, escreve seu pecado num papelzinho, põe na cumbuquinha e põe um foguinho lá. O que Jesus fez na cruz não vale nada. Né? Então, heresia tem em todo lugar. Mas dentro do pentecostalismo, então, acabou trazendo aí uma sequência, né? Um erro acabou trazendo vários erros. E aí, com a revelação nova, qualquer um chega e fala, ó, Deus me revelou, ó, eu fui ao céu, eu fui no inferno, um anjo apareceu para mim. E tudo como é abstrato, você não tem as escrituras como base da fé, mas a experiência tem autoridade na sua vida, a experiência sobrenatural. Então, lá com o pentecostalismo no século XIX, veio as revelações. E um iluminado lá, ó, eu tive uma revelação que diz que Jesus vai voltar primeiro em secreto, né? O arrebatamento vai ser assim, mesmo que a Bíblia diz o contrário, essa revelação nova mostra uma nova realidade, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, pororó, papapá. Então essa escola de interpretação que trata do arrebatamento antes do milênio, por isso que é pré, é pautado não nas escrituras, mas é pautado no quê? Nas novas revelações, né? Que veio do final do século XVIII, XIX, né? Com a chegada aí, principalmente do século XIX, com a chegada do pentecostalismo. Tudo bem? Então vamos lá, o que mais que é importante aqui? O que eles creem? Eles prevê uma volta secreta de Jesus. Por quê? Qual que é o problema? A Bíblia diz que Jesus vai voltar 2 vezes apenas. Como o pré-milenismo histórico prevê 2 voltas de Jesus, então o pré-milenismo dispensacionalista resolve isso dizendo que a primeira volta de Jesus não será visível, ela é secreta. E aí haverá o arrebatamento. E o arrebatamento apenas dos crentes fiéis, que é aqueles que já passaram pela primeira ressurreição, que é a ressurreição dos crentes. E aí, dentro dessa revelação, você vai ver que isso não tem Bíblia, nada de Bíblia. Inicia os 7 anos das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque aí eles fazem uma conexão com Daniel, né? E pegam aqui os 3 anos e meio de Apocalipse como sendo esse período inicial do princípio das dores, e haveria depois, então, mais 3 anos e meio de grande tribulação. Os judeus e os cristãos nominais terão a oportunidade da conversão nesses 7 anos de tribulação. Veja, outro erro doutrinário, porque o foco da salvação está no homem, é o homem que dá uma chance para Jesus, é o homem que aceita Jesus.
pelos seus próprios méritos e pela sua própria fé. Aí você já tem arminianismo misturado, né, com meritocracia. Então, a doutrina da salvação está focada no homem. Deus não é soberano. Quem determina a salvação é o homem. Se o homem quer ou não quer. Por isso ele pode ter a salvação e depois ele pode perder a salvação. E aí, quando a igreja for arrebatada, você tem 7 anos de tribulação. Então você tem 7 anos para se resolver com Deus, para se converter, se porventura você ficou. E você vai ser perseguido pelo anticristo se você assumir a sua crença em Jesus Cristo, né? E você vai ser perseguido e morto, mas é a chance de ir para o céu. E aí, perdão, depois desses 7 anos, passados os 7 anos, teríamos então a volta visível, que é a segunda, mas a primeira foi secreta, então agora a volta prevista de Jesus para destruir os inimigos e inaugurar o reino milenar na terra, convivendo com os descrentes que agora estariam subjugados, né? Porque Jesus vem reinar. Mesmo que aqueles que não querem saber dele, porque as pessoas, não, eu não aceito, eu não quero servir ao rei Jesus, essas pessoas vão ficar ali subjugadas nesse reino. Depois, então, de 1000 anos, viria a segunda ressurreição, que seria a ressurreição dos descrentes, dos ímpios, né, que morreram aí durante esse período. E com a ressurreição dos descrentes, você teria o início, o juízo final e só então depois a inauguração do estado final. Dentro dessa visão também Jesus voltaria 3 vezes, né? Porque ele vem de modo secreto, volta na segunda, estabelece o reino, não necessariamente fica aqui os 1000 anos, porque você vai reinar com Cristo, ele vai pôr os cristãos para reinar, e depois ele volta no final dos 1000 anos para a guerra contra os ímpios, o grande Armagedon, e aí colocar tudo que tem para colocar. Então, nessa visão aqui, Jesus voltaria 3 vezes, teríamos um arrebatamento secreto, depois de participar das bodas do Cordeiro, então nós voltaríamos a viver aqui na Terra por mais 1000 anos literais, e aí você teria um segundo arrebatamento. Porque o primeiro arrebatamento foi para as bodas. Fez a festa, casou, alegria, era no céu. 7 anos no céu, depois você tem que voltar para essa realidade dura da terra caída, pecaminosa. Esperar 1000 anos, e aí depois, se você gostou da experiência de subir no arrebatamento, então você vai ter o gostinho de passar por ela de novo, segunda vez. Então você sobe no final dos 1000 anos, tá certo? Essa é, então, a visão aí do pré-milenismo dispensacionalista. É lógico que eu gosto de mexer contigo, né? Então eu dou uma exagerada aqui em algumas coisas, que é justamente para você refletir aí sobre a lógica disso tudo, tá bom? Então vamos lá. Vou passar aqui para o PowerPoint, apareceu já uma setinha aí antes da hora, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Tá fora da sequência aqui o meu slide, mas vamos lá. Então, o mesmo esquema, irmãos. Jesus veio, nasceu, ministério terreno, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. E aí o que acontece? Começa a chamada Era da Igreja, ok? Era da Igreja. Despreza isso aqui por enquanto. Era da Igreja. Aí o que acontece? Vem a volta secreta. Deixa eu abrir esse aqui para você. Isso aqui você vai ver melhor. Vem aí então, a era de Jesus vem, é assunto ao céu, começa a era da igreja, é o que nós estamos vivendo hoje. Aí a volta secreta de Jesus. É uma volta que não é visível, portanto. E aí o que acontece? Ressurreição dos crentes fiéis, não é de qualquer crente, esteja bem claro. Arrebatamento. Aí você tem os 7 anos das bodas do Cordeiro. 7 anos de festa lá no céu. E aqui na terra, 7 anos de tristeza. Porque são 7 anos da grande tribulação. Ok? Olha lá, ó.
Enquanto no céu, nos 7 anos, você está nas bodas do Cordeiro, aqui na terra o bicho está pegando. Aí então você tem a segunda volta de Jesus, né? Porque a primeira foi secreta, mas depois de 7 anos, esse aqui é o que diferencia do histórico, né? Aí você tem a volta de Cristo com a igreja, para inaugurar o milênio e para deixar os crentes aqui reinando aqui, tá certo? Aí começa-se o milênio, literais, 1000 anos cravados. Jesus deixa os crentes aí comandando, vai por, dependendo da sua posição aí, ele vai te dar cidades para você governar, cidades para você administrar, tá certo? Você que foi um Zé Ruela a vida inteira, agora você vai ser administrador de cidades durante 1000 anos aí, você vai ser o cara, tá bom? Porque você vai reinar com Cristo aqui os 1000 anos. Jesus, então, tem as suas responsabilidades cósmicas aí, então nem sempre vai estar aqui nos 1000 anos, é a igreja que vai reinar aqui. E aí depois, então, você tem a ressurreição dos não crentes, quando Jesus volta de novo para o Armagedon, né? Então você já estaria na 4ª volta de Jesus. E aí, então, ele vem com o juízo final, aplicando condenação sobre os ímpios e libertação sobre os crentes, né? Que já reinam com ele, que já são sacerdotes dele. E aí inaugura a eternidade, o novo céu, nova terra e a ideia aí, então, da eternidade. Tá bom? Então, essa aqui é a visão pré-milenista dispensacionalista. Lembrando que pré-arrebatamento, ó, amarelinho aqui, arrebatamento antes do milênio. Tudo bem? Então, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Vamos para outra escola lá. Pós-milenismo. Tá bom? Pós-milenismo já é daquele modo de interpretação simbólico, não literal. Tá bom? Então vamos lá. Datado também entre o século 18 e 19. E por que é importante essa data aqui? No século 18 e 19, o que nós temos, né, historicamente falando? Você tem aqui, irmãos, o iluminismo, ou a consequência natural, o avanço da ciência. Você tem a ausência de guerras, né? As grandes, terríveis guerras foram o final do século XIX e século XX. Mas aqui você tem, então, um período de paz, a América já estava bombando, né? Ninguém estava mais brigando por terra, a ciência estava evoluindo, várias coisas boas estão acontecendo, e é o período na história da igreja onde você vê o maior avanço missionário. Então, a vinda para colonizar, né, a América, os envios de missionários para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é parte do mundo. Então, o que surgiu aqui? Que a igreja ia pregar o evangelho ia alcançar todas as nações, e com a chegada do evangelho, então todos os bárbaros, os indígenas, todo aquele povo canibal, aquela turma toda, ia todo mundo se converter a Cristo, aprender da palavra de Deus, e os homens viveriam então como verdadeiros crentes, e aí haveria a paz mundial. Essa paz mundial é o estabelecimento do reino de Cristo sobre todas as nações ao mesmo tempo. E esse período, como não é literal, né, o pós-milenismo aqui não traduz ou não interpreta o milênio como literal, é um período então de paz, onde a igreja vai evangelizar e trazer paz para o mundo. Então nós vamos reinar como embaixador de Cristo, sermos sacerdotes, todo mundo vai estar louvando a Deus, ninguém mais vai ficar devendo, sabe? Vai ser uma coisa de louco, coisa linda.
o reino aqui. Tá certo? Ninguém mais divorcia, ninguém olha mais para a mulher dos outros, que é tudo crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, né? Todo mundo trabalhador, os políticos são tudo crente, tudo, né? Estilo aí, os primeiros políticos aí holandeses, que era tudo reformado, uma coisa fantástica, coisa linda. Só que eles tiveram um problema. Logo no meio para frente do século XIX, começou guerras atrás de guerras, inclusive nos Estados Unidos, né? Questão da guerra civil, e aí depois entra o século XX e traz uma devassidão, uma tragédia atrás de outra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí fica todo mundo perguntando, mas cadê o reino de paz e o cristianismo dominando todas as nações? Então, essa escola aqui, como ela estava pautada numa ideia de avanço do evangelho e do reino ser implantado através da própria igreja, os próprios acontecimentos históricos acabaram colocando ela um pouco em descrédito, ok? Então, ela prevê que a pregação do evangelho em todo o mundo produzirá transformação e anos de paz e justiça, ou seja, o mundo melhora à medida que o evangelho avança. O milênio, então, refere-se a um período de paz e de prosperidade que antecede a vinda de Cristo, né? Então, acontece o milênio por fruto da evangelização da igreja e pós o milênio você tem a vinda de Cristo. Por isso o termo pós-milênio, arrebatamento após o milênio. Tudo bem? Então vamos lá. Tal interpretação, como eu disse, nasceu justamente no momento histórico de renascimento, de avanço missionário, e que permitia o pessoal acreditar que isso de fato fosse acontecer. Mas Jesus nunca disse que isso de fato ia acontecer, e ele disse que o seu reino vai alcançar todas as nações, e você hoje sabe disso, que todas as nações, em um determinado momento da história, desses 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, que é o período que nós estamos falando, em um momento da história, né, desde a vinda de Cristo até hoje, representantes de todas as nações já foram, de certa forma, alcançados. Muitas poucas tribos, você fala, mas tem, pastor, você sabe que eu tenho formação missiológica, você fala, tem não sei quantas mil línguas que não foram traduzidas, tem não sei quantos povos, só no Brasil tem mais de 100 tribos indígenas que ainda não tiveram contato com a civilização e, consequentemente, com o evangelismo e tudo mais. Pessoal, nós estamos falando de tronco étnico, né? Quando você vai para a Bíblia, nós chegamos a 70 ou 72 troncos étnicos. Essa miscigenação, né, a Bíblia diz que vai ter representante de todas as nações, povos, línguas e tudo mais. Mas o foco sempre foi esses 70 ou 72 troncos étnicos que saem lá da descendência de Noé, tá bom? Então, essa aqui é uma outra discussão, mas só para você entender que, de certa forma, o Evangelho, sim, está alcançando o mundo, tá? E que o milênio, por não ser literal, ele está acontecendo através da vida dos crentes. Cristo reina hoje? Sim. Eu sou um embaixador de Cristo hoje? Sim. Agora, a paz eterna e verdadeira nós nunca desfrutaremos aqui. Nós desfrutaremos no reino celeste. Mas voltando aqui para o pós-milenismo, essa visão, então, acaba perdendo muitos dos adeptos por conta naquilo que o mundo se transformou, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no slide aí. Então, mesma coisa, o nascimento de Jesus, ministério terreno, morte, né? Crucificação, morte, ressurreição, ascensão, começa a contar o período da era da igreja, que é paralela ao milênio. A era da igreja e milênio, nessa visão, é a mesma coisa, tá certo? Porque milênio aqui não é literal. E aí há um progresso, né?
nesse milênio, um progresso do avanço da igreja, da evangelização e do número dos crentes. Então, a extensão do reino, há uma ascendente aí, um crescimento. O reino vai, o cristianismo vai crescendo, crescendo, se torna a religião com maior número de adeptos do mundo, e assim, através da evangelização, as pessoas são influenciadas pelo verdadeiro evangelho, mudam de vida e geram paz e justiça. E aí, então, a tribulação ocorre nesse período aqui todo, né? Desde o início lá da era da igreja. Só que com o avanço do reino, a perseguição, a tribulação já não deixa, não tem mais o porquê de existir. Então, Satanás fica preso. Então, agora é só a extensão do reino e, consequentemente, avanço aí das nações para o Senhor Jesus. Eles definem a grande tribulação como acontecendo de um modo mais veemente no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo, né? E o início aí da diáspora dos judeus, né? Da saída dos judeus para todo o mundo, tá certo? E aí, então, o reino avança, né? A evangelização avança, paz, harmonia, todas as nações já com cristãos, com a maioria dos cristãos e tudo mais. Aí você tem, então, a volta de Jesus. Veja, o milênio já aconteceu, aí você tem a volta de Jesus, por isso é pós-milênio, né? A ressurreição de todos, crentes e descrentes, juízo final, que é o julgamento já dos crentes e dos descrentes, e o arrebatamento para iniciar a eternidade. Novo céu e nova terra, ou seja, Nova Jerusalém ou condenação eterna. Tudo bem? Então, essa aí é a visão do pós-milenismo. Como eu disse, caiu em descrédito muito, nasceu já no século XVIII e já morreu praticamente no século XX, justamente porque coloca o avanço do reino como sendo, ou do milênio, né, do reino visível na terra como responsabilidade da igreja. Isso não está todo errado, nós sabemos que nós somos embaixadores, nós sabemos que nós brilhamos por Jesus, onde tem crente, obviamente o nome de Deus é glorificado, mas a expectativa que eles tinham é que o avanço do evangelho seria tão grande que a maioria das pessoas seriam discípulos de Cristo e, consequentemente, não haveria mais mal no mundo, não haveria mais injustiça, não haveria mais guerras, não haveria mais fome, não haveria mais nada. Algo que o próprio Apocalipse desmente, dizendo que durante toda essa dispensação nós teríamos, com o avanço do Evangelho, justamente a perseguição, o confronto, né, das forças espirituais do mal, Satanás através dos seus aliados, perseguindo, combatendo e confrontando a igreja durante todo o período, tá certo? Então, essa é a visão do pós-milenismo. Deixa eu ver aqui no chat como que nós temos. Não, tá todo mundo aí. Quem chegou depois, seja muito bem-vindo, né? Vamos ver aqui quem que chegou depois que eu não falei. O Edilson, a Aparecida lá, o Levino, a Helenita e também a Vera e o Zé Luiz. Vamos continuar então aqui, irmãos. Vamos então para a última escola de interpretação do milênio, que é chamado de amilenismo, ou sem milênio, ou milênio realizado. Na verdade, essa escola ela não está falando que não existe o milênio. Ela simplesmente está dizendo que o milênio não é literal. O milênio já está acontecendo simultaneamente no período da era da igreja. Então vamos ver o que ele diz. A interpretação ela é datada desde Agostinho, século III, né? Agostinho, vamos dizer assim, né? Há uma brincadeira que Paulo era agostiniano e calvinista, né? Justamente porque ele, a base da doutrina de Agostinho está em Paulo, a base de
de Calvino está em Agostinho e, consequentemente, em Paulo. Então, a gente inverte para brincar que o apóstolo Paulo ele era agostiniano e calvinista, né? Mas Agostinho, ou Santo Agostinho, como é conhecido, né, como um grande teólogo, ele segue toda uma linha das doutrinas da graça e, consequentemente, a interpretação até muito mais avançada do que Calvino, diga-se de passagem, isso é uma verdade. Calvino não tratou muito do Apocalipse, na verdade não escreveu nem o comentário, mas Agostinho trata e ele apresenta já essa ideia de que o milênio, né, estava acontecendo ao mesmo tempo que a era da igreja, que o milênio, então, tinha uma interpretação já simbólica. É lógico que o termo amilenismo, o termo milênio realizado, esse termo é recente, é do século XX, mas esse entendimento você tem já desde Agostinho lá no século III, tá bom? Então vamos lá, o que esse amilenismo ensina? Ele prevê que o milênio não deve ser interpretado literalmente, como nada aqui em Apocalipse nós vimos, né? Dos símbolos, né? Dos aparentes símbolos, dos atos e dos fatos que ele diz que vai acontecer, ótimo. Mas de toda a apresentação dos símbolos, os símbolos precisam ser interpretados de modo simbólico, né? E a chave para a interpretação desse simbolismo nós já vimos, ou está no próprio livro de Apocalipse ou nos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Então, o amilenismo ele prevê que o milênio não deve ser interpretado literalmente e que o mesmo, como todos os outros períodos em Apocalipse, está dentro desse período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Tá certo? A ideia é que Jesus, na sua primeira vinda, ele já reina. Portanto, o reino é inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Alguns preferem o termo milênio realizado ao invés do amilenismo, porque o amilenismo dá a ideia de que o prefixo A, né, dá a ideia de que não existe o milênio. Não é isso que ele quer passar com esse termo. Mas é que o milênio já está sendo realizado de modo não literal, mas real nos nossos dias. Se você vê lá em Mateus, capítulo 28, você vai ver Jesus dizendo que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Apocalipse 15, você vê a coroação de Cristo. Você tem, nós estudamos recentemente na escola dominical sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei, o Evangelho do Reino, que Jesus, na sua primeira vinda, ele inaugurou o reino, inclusive cumpriu os seus ofícios, né, de sacerdote, de profeta e de rei. Ele vem da linhagem de Davi, ele inaugura o seu reino, o seu nascimento já é predito e interpretado pelos magos como a chegada do rei dos judeus. Na sua crucificação, a sua condenação aponta para essa sua posição, eis aqui o rei dos judeus. E a entrada triunfal de Jesus, montado num jumentinho, é toda uma prática simbólica do reconhecimento do reinado de Cristo. E aí você vê Jesus dizendo, portanto, que o seu reino não é desse mundo. A interpretação não é literal. Quando tentaram várias vezes durante o ministério terreno de Jesus coroá-lo, né, nomeá-lo rei, ele sai de fininho, porque o objetivo dele não era ser rei aqui, mas o seu reino é celestial e alcançaria todas as nações. A ideia lá da visão de Daniel, da estátua, cabeça de ouro, prata, cobre, ferro e barro, a pedra sem auxílio de mão bate na estátua, que representa todos os impérios da terra, esmiuça, e aquela pedrinha se transforma numa grande montanha que faz sombra sobre todas as nações. Ou seja, o reino de Jesus ele vai alcançar todos os povos, todas as nações, tribos, raças, línguas, mas não é um reino
governamental, bélico, né? Como a gente vê e como o judeu esperava que fosse. Mas era a inauguração de um reino celeste. Tudo bem? E por isso, se Jesus inaugurou o seu reino lá, na sua primeira vinda, então o que nós estamos vivendo é esse período do reinado, onde nós, em Cristo Jesus, já reinamos com Ele e já, como diz Pedro, somos sacerdotes de Deus e de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, mas todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio levítico cessa, toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo Jesus na sua primeira vinda, né? E aí começa-se um sacerdócio muito superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio de Melquisedeque, é isso que Hebreus vai dizer, e Jesus vem da linhagem desse sacerdócio, mesmo porque Jesus é da tribo de Judá, descendente de Davi, para ser rei, e se ele fosse sacerdote, ele teria que ser da tribo de Levi, mas o sacerdócio levítico era temporário, foi cumprido. Você volta lá para Gênesis, você vê Abraão procurando Melquisedeque para adorá-lo, pois ele era sacerdote do Deus Altíssimo, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia nenhuma. Ele paga o dízimo, inclusive, para o rei, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Eles adoram o Senhor. Esse rei sacerdote, veja, rei sacerdote, a mesma ideia de Jesus, adora o Senhor, né, e apresentando a ele ali dois elementos, pão e vinho, da mesma forma que Cristo estabelece o modo como os seus discípulos deveriam relembrar e trazer à memória os seus feitos. Então veja, todos esses detalhes apontam para o fato que na primeira vinda de Cristo, Jesus já crava o seu reinado. Jesus reina desde a sua primeira vinda. É a vinda do rei. Então, esse milênio, nós estamos vivendo agora, reinando com Cristo, termina um pouquinho antes da volta de Jesus para a consumação. Que aí é quando vem a tribulação, porque solta Satanás, que volta a enganar as nações. Aí a perseguição aumenta absurdamente, tá bom? Vamos tentar ver isso aqui no quadrinho nosso aqui. Vamos fazer a transição aqui. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez a cruzinha aí, representando o ministério terreno de Jesus, encarnação, ministério, morte, ressurreição, ascensão. Opa, começa o período da era da igreja, que é a mesma coisa que se tratar do milênio, porque o milênio não é literal, é o que nós estamos vivendo. Esse milênio nós já reinamos com Cristo, somos sacerdotes dele, por isso que você prega em nome dele, por isso que você evangeliza, por isso que você apresenta culto ao Senhor. Nós estamos nesse processo aqui como sacerdote, como embaixador de um reino que já existe. Porque se o reino de Jesus ainda não tivesse sido inaugurado, você não poderia nem ser embaixador, porque não existe embaixador de uma nação que não existe, não é verdade? Então vamos lá. Aí dentro dessa era da igreja, nós temos aqui o princípio das dores, né? A tribulação já acontece, os crentes já são perseguidos e mortos desde o comecinho aqui da era cristã, né? O Estevão aqui é o nosso primeiro aqui, já começa o princípio das dores, destruição de Jerusalém, perseguição dos judeus e dos cristãos, e todos nós estamos vivendo aqui, ó. Eu lembro que a Vera perguntou semana passada, onde nós estaríamos? Nessa escola, Vera, essa escola do amilenismo, nós estaríamos aqui, ó, ainda nesse ponto cinza, dentro da era da igreja, dentro do milênio, aqui, né? Aí vamos lá. Termina os 1000 anos, né? Ainda continua aí essa era da igreja, mas aí termina o milênio, que é o período que o Satanás vai ficar preso também, para não mais enganar as nações. Por isso que aqui se evangeliza,
o evangelho alcança as pessoas, tal. Aí começa a grande tribulação, que é o período que Satanás vem com toda força, já enganando as nações, se evangeliza, ninguém mais quer saber de nada, e aí então os eleitos vão sofrer, vão ser perseguidos, vão ser mortos, e esses dias a Bíblia diz que serão abreviados por conta dos eleitos. Se vão ser abreviados por conta dos eleitos, meu amigo, é porque nós vamos estar passando pela grande tribulação. Porque a gente estivesse lá no céu, já desfrutando, né, do céu, por que é ser abreviado? Não abrevia não, deixa o tempo rodar, ué. Quem que ficou lá na grande tribulação são os ímpios mesmo, deixa os caras lá, ué, para eles ter a chance de se converter. Nós já convertemos antes, vamos curtir aqui, não tem por que abreviar tempo. Quem que inventou esse negócio de abreviar tempo? Nós já estamos no céu, para que abreviar tempo? Não, agora deixa o relógio correr naturalmente. Mas não, a Bíblia diz que o tempo será abreviado por causa dos eleitos. E por quê? Porque os eleitos estarão passando, meu amigo, pela grande. Nós já passamos pela tribulação, vamos passar pela grande tribulação. O paralelo aqui é o povo de Israel no Egito. Quando Deus manda as pragas sobre os flagelos, sobre o Egito, Deus já tinha tirado o povo de Israel para o deserto? Não. Deus preserva o povo e manda os flagelos sobre os ímpios. Só depois de passar por essa perrenga toda lá, é que então sai o povo de Israel e vai para o deserto adorar o Senhor. Tudo bem? Então, a preservação do povo de Deus, Deus vai estar cuidando dos seus, Deus vai estar sustentando, mas nós vamos passar pelas dificuldades? Vamos. Os apóstolos, todos eles morreram de modo perseguidos. Por que você acha que você é melhor que eles? Eles eram quem eram, e passaram por tudo isso. Por que você acha que você é o rei da cocada, que você vai ser preservado de qualquer situação? É justamente para provar se você é fiel até a morte. Não é assim que Jesus diz lá na carta aos Efésios aqui de Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Porque se a vida de crente não tem problema nenhum, e na hora que vai começar a perseguição, a luta, para provar que você é crente para valer, se você é arrebatado, não vai ficar aqui, ó, peraí. É justamente nesse momento que nós vamos ver quem de fato é crente, e por isso Paulo diz que é o período da grande apostasia. Muita gente vai abandonar a fé, muita gente vai desprezar, vai deixar Jesus de lado na hora que a grande tribulação chegar. Tá bom? Então, cuidado. O reverendo Augusto Nicodemos, né? Foi meu professor, então, ele sempre falava e a gente acaba compartilhando muita coisa, né? E ele também, num vídeo agora recente, ele falou o seguinte, ó, é mais fácil, você tá preparado para o pior, e se essa escola tiver errada, a gente for arrebatado antes da tribulação, eu falo, ufa, eu vou ficar feliz de ter errado, ok? Do que você está preparado para um arrebatamento antes da grande tribulação e o arrebatamento não acontecer, meu amigo, e vier a grande tribulação. Você não vai estar preparado. Consequentemente, você vai apostatar da fé. Então, prepare-se para a grande tribulação. Vida com Deus, consagração, dedicação, estudo a palavra, invista no reino do Senhor, trabalhe para Deus, evangelize, pregue, fé operosa, amor abnegado, esperança firme em Jesus, como nós vimos domingo. Ou seja, viva o cristianismo autêntico hoje, como se Jesus fosse voltar amanhã, já para o juízo final. Então, como se a tribulação, a grande tribulação, estivesse aí às nossas portas. Então, esse é o melhor caminho, tá bom? Então, vamos lá, que o nosso tempo já está indo aqui. Voltando aqui, logo depois, então, da grande tribulação, Jesus volta, você tem a ressurreição de crentes e descrentes para o juízo final, separação entre os justificados e os condenados, e aí arrebatamento, por isso depois do milênio, por isso, né, o milênio realizado, o arrebatamento vem depois do milênio. E aí, com o arrebatamento, você tem a inauguração do estado final. Ou seja,
novo céu e nova terra para os justificados em Cristo Jesus e condenação eterna para aqueles que foram preteridos e amaram mais as trevas do que a luz. É assim que o João capítulo 3, de 16 a 19, vai também nos ensinar. Beleza? Tranquilo? Então, no gráfico, basicamente é isso. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se no chat aqui surgiu alguma dúvida. Por enquanto, não. Então, vamos caminhar aqui. Dentro dessas 4 escolas, então, irmãos, nós temos 2 literais, 2 simbólicas. Nós já vimos que dentro do estudo do Apocalipse, o óculos que nós estamos usando é justamente de uma interpretação não literal. Logo, o milênio não será 1000 anos. Satanás não é preso numa corrente, mas isso é simbólico, simboliza que durante o período da igreja, nós estaremos reinando com Cristo, pregando o evangelho, anunciando, e Satanás está preso no sentido de não mais enganar as nações. É por isso que o evangelho avança para as nações. Porque agora você prega o evangelho e as pessoas se convertem. Antes não era assim. Até a vinda de Jesus, o evangelho, ou o ensinamento a respeito do Messias, estava centralizado só entre os judeus. Quando Satanás é preso e Jesus prende Satanás, né? Ele diz que na sua primeira vinda que ele amarrou o valente. Então ali nós temos Satanás sendo preso no sentido de que não vai mais enganar as nações, e aí as nações vão ser alcançadas com o evangelho. É lógico que Satanás continua agindo através dos seus agentes, né? A besta do mar, a besta da terra e a prostituta ou a Babilônia, tá bom? Então, a prisão de Satanás, vamos lá. Se não ficou claro, nós seguimos essa última escola, de que o milênio já está acontecendo, nós já reinamos com Cristo hoje, nós somos sacerdotes de Cristo hoje, e nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Jesus já veio na sua primeira vinda como rei, inaugurou o reino, e nós estamos agora aguardando simplesmente a grande tribulação e a volta de Jesus. Mas vamos lá, a prisão de Satanás. Então, definido que os 1000 anos não são literais, mas que refere-se ao período descrito entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, como todo o Apocalipse apresenta, nós precisamos definir aqui melhor, então, o que é essa prisão de Satanás na visão do paralelismo progressivo, simbólico, né, e dentro do amilenismo, ou seja, do milênio que já está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, o verso 2, vai dizer que o anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, para não ficar dúvida, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Essa ideia do selo é o seguinte, é a soberania de Deus, é símbolo, o selo era símbolo do soberano. O imperador mandava um documento, punha o seu selo, e pelo selo você sabia, esse aqui é oficial. Então o selo demonstra autoridade. Por que Satanás então foi preso? Pôs selo sobre ele? Porque ele está debaixo da autoridade, da soberania do rei. E quem que é o rei? Quem que põe selo sobre alguma coisa? Jesus Cristo, que já reina desde a sua primeira vinda. Tudo bem? Então, pôs selo sobre ele, e essa prisão, ela tem uma característica específica. Diz aí o texto, ó. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele. Qual que é a finalidade? Para quê? Com que finalidade? Por que ele foi preso? Para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Então veja, a prisão de Satanás ela é simbólica e ela está atrelada a um ponto específico, ao fato de Satanás não seduzir mais as nações, ao fato de Satanás não enganar
mais as nações, não aprisionar as nações nos erros bíblicos doutrinários de seitas, de falsas crenças, de religiões pagãs, de falsas filosofias. Ele não engana mais. E por isso, quando você leva o verdadeiro evangelho, aqueles que Deus separou para si, obviamente, vão ouvir o evangelho e vão abraçar o evangelho, porque agora as nações estão libertas desse sedutor para ouvir o evangelho e o evangelho alcançar. Por isso, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então nós podemos ir agora e pregar o evangelho, porque Jesus já reina com toda a autoridade. Satanás não tem mais autoridade na terra. Antigamente ele tinha, tanto é que ele chega para Jesus e fala, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Mas quando Jesus vence na cruz, meu amigo, ele perde toda a autoridade. Jesus assume toda a autoridade no céu e na terra, e por isso, então, o evangelho avança, porque Satanás não pode mais enganar as nações. Então, o objetivo da prisão é tão somente este, para que o diabo não mais engane as nações, enquanto o evangelho avança através da sua vida, como embaixador, como discípulo, como aquele que reina com Cristo, aquele que adora a Deus, aquele que dá testemunho de Jesus e que é fiel à palavra de Deus. Não é aqueles que pregam qualquer outra coisa. Nós estamos falando aqui de quem que reina hoje com Cristo. Aqueles que testemunham sobre Jesus, veja que não é testemunho de Jeová, viu, meu amigo? É testemunho de Jesus. Por causa do testemunho de Jesus, bem como pela palavra de Deus. A fidelidade doutrinária nas Sagradas Escrituras, esse é o ponto. Vamos ver dois textos aí para nos ajudar. Abra primeiramente lá em Atos, capítulo 14, verso 16. Nós estamos aqui, Paulo e Barnabé, na viagem missionária, né? A primeira viagem missionária. E aqui ele está pregando, depois de ter curado lá um paralítico, e as pessoas começaram a querer adorar a Paulo e a Barnabé. Né? A Barnabé é chamado de Júpiter, a Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente, queria ali, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar ali a Paulo e a Barnabé. E aí Paulo, pelo amor de Deus, hein? Aí o verso, vou ler a partir do 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, deixa eu só fazer um adendo aqui. Pastor, Barnabé era apóstolo? Por que diz aqui os apóstolos Barnabé e Paulo? O termo apóstolo também é apontado para missões, para missionários. O dom de apostolado, esse continua. A figura apostólica não tem mais, mas o dom apostólico continua. O que é o dom apostólico? É justamente o de ir a lugares onde nunca ninguém pregou de Jesus e pregar o evangelho. Isso é dom de apostolado, tá bom? Então, por isso que você vai ver aqui referidos aos missionários, aqueles que foram enviados pela igreja para pregar o evangelho em lugares que não existia, o título de apóstolo, tá? Então, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o quê? O Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Ou seja, para que vocês deixem de serem enganados e seduzidos por Satanás, e entendam como o Deus vivo e verdadeiro, que fez todas as coisas, deseja ser adorado. E aí o verso 19. Esse Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, ou seja, a revelação geral revela a bondade, a grandeza de Deus, como Romanos capítulo 1 vai dizer. Mas Deus permitiu até a vinda do rei, a vinda de Jesus, que as gerações passadas de outras nações fossem entregues, deixadas a andar segundo os seus próprios caminhos, mesmo que através da revelação geral, Deus estava mostrando claramente o seu poder. Quer ver? Vou pedir para você caminhar aí para Romanos capítulo 1 rapidinho. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, presta atenção agora, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aqui, porque esse é o nosso foco. Então, a revelação geral de Deus expressa Deus. Mas Satanás seduzia os homens para adorar animais e outras criaturas e a seguir o seu próprio caminho. Deus permitiu isso, até agora. É isso que Paulo está falando. Paulo Barnabé chegou, até agora Deus permitiu. Mas agora, meu amigo, o que aconteceu? Ele enviou um varão, né, que é o próprio Deus, que venceu o pecado na cruz, que venceu Satanás na cruz, e agora é o tempo de você, então, ter claridade. Você que estava sendo enganado e seguindo o seu próprio coração, seus próprios caminhos, agora você tem a luz veio até nós. E aí, então, prega-se o evangelho de Jesus. Então, veja, o apóstolo Paulo afirma que antes de Jesus, as nações foram entregues. Deus permitiu elas caminharem segundo seus próprios caminhos. Isso é sinônimo de estarem seduzidos por Satanás, enganados, cegos, né, por Satanás. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nós estamos aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 4. Paulo falando aí do seu ministério. Ele vai dizer assim: eu vou ler do 1 ao 4 aqui para que você compreenda, tá bom, irmão? 2 Coríntios 4, de 1 ao 4, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Paulo está falando da sua fidelidade na pregação. Ele não adulterava a mensagem, ele não falava aquilo que o povo queria ouvir. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, nos quais, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ok? Então veja, o Deus desse século é uma citação para Satanás. Satanás, até a chegada do evangelho, ele não apenas mantinha as nações seduzidas para adorar aquilo que elas mesmas queriam pelos seus caminhos, mas ele cegava. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então todas as nações estavam cegas a respeito da vinda do Salvador, do verdadeiro Deus, da verdadeira salvação. Com a vitória de Cristo na cruz, Jesus envergonhou Satanás, cravou a nossa dívida na cruz, rasgou a cédula
E Satanás perde a sua função de acusador, porque não tem o que acusar mais, já está tudo pago, Jesus já pagou pelo meu e pelo pecado dos seus. E aí então ele não tem o que fazer senão vir agora perseguir a igreja. Porém, agora impossibilitado de enganar as nações, impossibilitado de cegar o entendimento. Ele ainda continua fazendo isso na vida daqueles que foram preteridos à salvação. Mas todos aqueles que Deus separou para a sua glória, ao ouvir do evangelho da salvação, ao ouvir da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, do Rei, essa pessoa vai se prostrar diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo como Salvador, como Senhor, reconhecendo a sua obra como o meio da nossa salvação. Então é nesse sentido que significa a prisão de Satanás. Ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode mais cegar o entendimento daqueles que Deus separou para a sua própria glória. Eu não sei quanto a você, meu amigo, mas eu me converti com 16 para 17 anos. Quantas e quantas vezes as pessoas já tinham tentado falar de Jesus para mim e eu ridicularizava. Aquilo não fazia o maior sentido para mim. Isso aí para mim era tolice, né? Até que um belo dia, o Senhor resolveu me alcançar. E de tal forma que eu, inclusive, cheguei pro meu evangelista, né, o irmão querido, Ricardo Siqueira, que está lá em Colina, hoje nos auxiliando em projetos lá de plantação de igreja, e junto com a família dele. Mas eu cheguei para ele e falei, fala de Jesus para mim, como que eu faço para ser salvo? Eu era tão cego por Satanás que os crentes da escola falaram assim, não, o Herbert deve estar de gozação, isso aí é uma pegadinha do Herbert. E ele falou assim, eu posso falar para você amanhã? Olha só. E aí ele foi orar, pediu para os jovens da igreja orarem, porque ele ia falar de Jesus para mim no dia seguinte. Mas Deus é quem dá abrir o entendimento. Para eu chegar no cara e falar, me fala sobre a salvação, eu quero ouvir de Jesus. Para alguém que desprezava o evangelho, isso só acontece quando Deus abre. E aí Satanás não tem mais poder para me cegar, não tem mais poder para cegar o meu entendimento. E aí o evangelho faz todo sentido e não tem outra coisa a se fazer senão me prostrar diante do Senhor. Provavelmente foi isso que aconteceu contigo. Por quê? E por que o evangelho chegou ao teu coração e tocou e começou a fazer sentido? Porque Satanás está preso, ele não pode mais te enganar. E é por isso que o evangelho avança. Tudo bem? Então é nesse sentido que a prisão de Satanás é apontada. Ela não é literal, no sentido de que tem corrente amarrando lá o diabo, né? Mesmo porque é um ser espiritual. Mas no sentido de que Deus pôs selo, pôs autoridade, que ele não pode mais enganar os eleitos de Deus, de todas as nações. Por isso cabe a nós pregar o evangelho. Porque nós temos pessoas aí para serem alcançadas que precisam ouvir do evangelho da salvação e que Satanás não tem mais o poder de cegar o entendimento, não tem mais o poder de enganar ou de seduzi-los aos erros. Mas eles estão ali preparados para serem alcançados pelo verdadeiro evangelho, o evangelho do Rei, daquele que venceu e que reina hoje e que nos chama para ser filhos, sacerdotes e embaixadores dele. Tá ok? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então a prisão de Satanás corrobora com a interpretação de que Satanás foi expulso do céu na primeira vinda de Jesus. E, consequentemente, após a coroação, ele foi preso. É isso que Apocalipse já falou nas sessões anteriores. Ele foi preso no sentido, então, de não mais enganar as nações. Vamos ver aí alguns textos que nos ajudam quanto a isso, né? Tem um pouquinho de paciência aqui. Vamos lá, nós estamos aí em cima da hora. Nós vamos terminar aqui com esses textos, encerrando sobre a prisão de Satanás. Deixa eu ver se tem isso. Depois lá sobre o reinado de Cristo. Então, só mais esse
slide aqui, eu vou até abrir o slide aqui para você ver aí os textos aí. Pessoal que chegou agora, tia Marlene, que seja Deus abençoe. Deve estar conosco aí, mas pôs um oizinho agora. Então, que Deus abençoe. Vamos lá então, Lucas 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando aí. Vamos fazer uma leitura dinâmica aqui. Lucas 10, verso 17 a 20, diz assim. Então, regressaram os 70, ou 72, dependendo da sua tradução aí. Esses 70, inclusive, aponta, irmãos, para aquele fato que eu falei das etnias, tá? Aqui há um paralelo. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, olha o que Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Olha, são termos apocalípticos. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por quê? Porque a primeira vinda de Jesus, irmãos, a primeira vinda de Jesus prendeu Satanás, ok? Lucas 10, nós estamos, 17 a 20, prendeu Satanás e ele não pode nos causar dano, no sentido que de impedir de falar do Evangelho. Isso é tão interessante que quando você vai para o livro de Atos, você vê que quem impede o Evangelho de chegar em determinado lugar não é Satanás, é o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo queria ir para um determinado lugar e o Espírito Santo fala para ele, não, para lá você não vai. E aí Lucas fomos impedidos pelo Espírito Santo de ir para tal lugar. Aí durante a noite, Paulo tem uma visão, um sonho, sei lá o que for, falando, ó, vai para tal lugar. E aí então abre-se as portas, e aí então Deus inclusive fala para ele, agora você permanece nessa cidade aí, pregando a verdade, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então veja, Deus direciona. Satanás agora não tem mais esse poder de enganar as nações e de impedir que as pessoas ouçam o Evangelho. Então aí o verso 20 diz assim, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, Jesus já na sua primeira vinda já deu autoridade para os seus de pregar o Evangelho, né? Sabendo que Satanás não pode fazer nada com aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor e com o avanço do Evangelho. Tudo bem? Vamos lá, segundo texto. João capítulo 12. João capítulo 12, verso 31. Nós estamos aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Alguns gregos tentam ver Jesus, ele diz que não é a hora, né? Porque ele tem que esperar ser glorificado para atrair para si todos, depois quando ele for vitorioso na cruz. E aí lá no verso 31 diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. Expulso em que sentido? Será preso. Satanás vai ser expulso, não vai estar, nós vamos mandar ele para Marte. Não, mas no sentido de que ele não tem mais o poder de seduzir as nações. Ele não tem mais o poder de dominar e de impedir o avanço do Evangelho. Então, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, quando Jesus for na cruz, ressuscitar e for assunto aos céus como rei, ele atrai todos para si. E ninguém mais agora vai ser impedido por Satanás de ser atraído por Jesus Cristo. Então eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. A ideia de ser levantado no madeiro. Então veja, o sacrifício de Jesus vence Satanás e tira de Satanás o poder de seduzir as nações. Isso é o significado da prisão
de Satanás. Mateus 28, 18 a 20, tenho toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus já reina. Vamos lá, outro texto aí, Mateus 12. Mateus capítulo 12, cadê aqui? 12, 28. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 28 e 29. A cura de um demoniado, né? Jesus expulsa os demônios. E o verso 28 diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O que está escrito aí, meu irmão? O que está escrito aqui em Mateus 12, 28? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E, de fato, Jesus expulsava os demônios porque ele era o próprio Deus. Então, significava o quê? O ministério terreno de Jesus inaugura o quê? Que ainda vamos ter que esperar um milênio? Que a gente vai passar a era da igreja, ter o arrebatamento, para depois das bodas voltar para essa terra aqui, que foi amaldiçoada por causa do pecado humano, para viver 1000 anos? Não cabe, irmãos. A primeira vinda de Jesus, Jesus já veio inaugurar o reino. É chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, porque o mundo já era do maligno, Satanás tinha o poder para dominar todas as coisas, por isso que ele oferece as nações para Jesus. E aí Jesus diz: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está falando? Que Jesus veio e prendeu Satanás, que era o valente, para agora então trazer para si todos aqueles que ele separou para a sua glória. Porque o reino é chegado. O reino já é uma realidade. Jesus já reina desde a sua primeira vinda. Na sua ascensão à coroação, ele recebe autoridade no céu e na terra. Satanás então está aprisionado no sentido de que não pode mais enganar, cegar o entendimento de ninguém. Quando você prega o evangelho, aqueles que são de Deus, Deus separou para si, vão ouvir o evangelho e vai falar: é isso. E aí o reino vai crescendo. Ok? Jesus veio amarrar o valente. Então, deixa eu, outra coisinha do pentecostal, não é pentecostal, né? Está amarrado. Jesus, meu amigo, você não amarra mais nada. Ok? Jesus já amarrou. Está amarrado já em Jesus Cristo. E está amarrado em que sentido? No sentido de que ele não vai enganar as nações. Você vai pregar o evangelho. Você não precisa ter medo de pregar o evangelho. Você não precisa ter medo de ir para qualquer lugar pregar o evangelho. Porque se ali tiver um eleito, esse eleito vai ouvir o evangelho e vai se converter. Porque Satanás está amarrado. Então aquela história de batalha espiritual, Jesus já fez isso. Você não é maior que Jesus. Você não morreu na cruz. Agora, amarrar Satanás para outras situações do dia a dia, meu amigo, as perseguições vão vir, isso já está dentro dos selos. A partir do momento que você estiver envolvido com a obra do Senhor, no reino, reinando com Cristo e sendo sacerdote de Cristo, testemunhando de Jesus e segurando firme as doutrinas da palavra de Deus, vai vir, a perseguição vai ser natural. Satanás não está amarrado no sentido de que os aliados dele não vão poder tentar, né, vir com perseguição, com heresia e com sedução da Babilônia para a sua vida. Vai. E é por isso que você tem que lutar contra isso. Agora, quem que amarrou o valente? Jesus, na sua primeira vinda. E é por isso que você pode pregar o evangelho. O amarrar o valente não é no sentido de prosperidade, de vida, né? Tem gente que fala assim: eu vou conseguir esse emprego. Em nome de Jesus, está amarrado tudo que o diabo... Meu amigo, se o emprego for seu, vai ser seu, não tem problema nenhum. Mas isso não impede. Satanás não está preso no sentido de ele não querer te atrapalhar. Ele está rugindo ao seu redor. Por isso você tem que se achegar a Deus, vida com Deus, santidade. Aqueles que estão em Deus, o maligno não lhe toca. Essa promessa lá de 1 João 5.
Então, vida com Deus, essa é o foco que você tem que dar. E sabendo que Satanás, o valente, foi amarrado para que agora a gente avance com a pregação do Evangelho. Tá certo? Mais 2 textos para finalizar. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, verso de número 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então veja, Jesus, ele vem e destrói a autoridade que Satanás tinha para cegar o entendimento e nos manter separados de Deus, da morte. Jesus vem e acaba com isso e o Satanás foi preso no sentido que ele não tem mais esse poder. Tá bom? E Colossenses capítulo 2, verso 13 em diante. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos. Isso aqui é interessante já, hein? Presta atenção aqui. Vera, você está aí com a gente ainda, né, Vera? Vera Mirtes. Vera, eu sei que você já me perguntou sobre a questão da primeira e segunda ressurreição. Esses textos aqui, esse aqui e Efésios 2, 1, já vai te dar um indício, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mais para frente, na próxima aula, mas sobre a primeira e segunda ressurreição. A ideia é o seguinte, antes de Cristo, qual que era a nossa condição? Mortos. E nós recebemos, lá em Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição nada mais é do que a conversão, o momento que Jesus te alcança. A morte espiritual para a vida espiritual. Você tem que fazer essa distinção. Vida espiritual, vida física. A primeira ressurreição, e por isso que aqueles que não temem a Deus não passam pela primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição é a conversão, é a ressurreição espiritual. Enquanto que a segunda ressurreição é a ressurreição física. Quem passa pela primeira ressurreição não tem a morte espiritual, não vai ser condenado eternamente. Agora, aquele que passa pela segunda ressurreição, que é só a física, esse vai passar pelo poder da morte, que é a condenação eterna. Então, já para ir pensando aí. Mas fechamos aqui, Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, a condenação, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então Jesus, a obra de Jesus, ele retira todas as nossas dívidas. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás foi preso agora. Ele não pode mais enganar as nações, porque ele não pode nem mais acusar, porque a dívida já foi paga por Jesus, e não pode mais cegar o entendimento e manter as pessoas na separação ou na morte. Jesus, na cruz do Calvário, amarra o valente para que o evangelho, então, saia vencendo para vencer. É assim que a gente consegue conectar todas as sessões que nós já estudamos até agora sobre Apocalipse. Tá certo? Então a prisão de Satanás ela é simbólica e refere tão somente que Satanás não tem poder mais de enganar ninguém e nem manter ninguém cego de entendimento e na morte, na separação de Deus. O evangelho vem e alcança todos aqueles que Deus separou para si. Finalizando então esse momento, irmãos. Então, porém, o texto assegura que perto do fim,
Então Satanás está preso agora, não pode enganar mais. Mas perto do fim, lá em Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8, diz que ele será solto por breve tempo. O que indica que ele voltará a enganar as nações. E o trabalho da evangelização terá uma dificuldade maior. É aquilo que Paulo já nos advertiu. Você vai pregar e as pessoas não darão ouvidos ao verdadeiro evangelho. Agora, o falso evangelho, as pessoas vão continuar ouvindo? Sim, porque faz parte da besta da terra, que tem como objetivo de ter a aparência do cordeiro, mas a voz é do dragão. Tem o objetivo de enganar. Então, as seitas vão crescer, as falsas religiões vão crescer, as doutrinas mirabolantes vão crescer, né? Toda essa parafernália aí vai acontecer e as pessoas vão ficar abismadas. É aquilo que Tessalonicenses fala. As pessoas vão ficar deslumbradas pelos sinais, pela astúcia de Satanás que serão manifestos. Agora, aqueles que amam a verdade, e a verdade é a Bíblia Sagrada, aqueles que amam a verdade, esses permanecerão guardados pelo Senhor.